Olá, sejam bem-vindos ao canal Decodificando Star Wars. E hoje nós veremos como o criador da saga Star Wars, George Lucas, idealizou a história dos Sith, que aconteceu antes dos eventos do episódio 1. Quando se fala na história dos Sith e nos eventos que aconteceram antes do episódio 1, a maioria dos fãs costuma pensar nas histórias do antigo universo expandido de Star Wars, atualmente conhecido como Universo Expandido Legends. Entretanto, essas histórias nunca foram realmente consideradas por George Lucas. Sobre o antigo universo expandido de Star Wars, é isso que ele disse em uma entrevista na revista Starlag, edição 337. Eu não leio essas coisas, eu não li nenhum dos romances, não sei nada sobre esse mundo. É um mundo diferente do meu mundo, mas tento mantê-lo consistente. A maneira como faço isso agora é que eles têm uma enciclopédia de Star Wars. Então se eu penso em um nome ou em uma outra coisa, eu procuro e vejo se já foi usado. Quando eu disse que outras pessoas poderiam fazer suas próprias histórias de Star Wars, decidimos que, assim como Star Trek, teríamos dois universos, o meu universo e então esse outro. Eles tentam fazer o universo deles o mais compatível possível com o meu, mas obviamente eles ficam entusiasmados e querem seguir em outras direções. Então, antes da compra da Lucasfilm pela Disney, as únicas histórias de Star Wars que eram realmente canônicas eram apenas os 6 filmes de Star Wars, como também o filme e a série animada A Guerra dos Clones de 2008. Apesar de ter permitido e autorizado que outras pessoas escrevessem histórias de seu universo, George Lucas nunca realmente considerou as histórias do antigo universo expandido como parte de sua saga, pois muito daquelas histórias não eram as histórias que ele havia imaginado para o seu universo Star Wars, sendo uma delas precisamente a história dos Sith que aconteceu antes do episódio 1. De acordo com o livro Sometimes the Magic Works, quando Terry Brooks estava para escrever a novelização de Ameaça Fantasma, ele teve uma longa conversa ao telefone com George Lucas, na qual o mesmo lhe explicou extensivamente por quase uma hora como era a história dos Sith e dos Jedi que ele havia imaginado e desenvolvido. E é essa história que a novelização de Terry Brooks nos conta. Os Sith surgiram quase 2000 anos atrás. Eles eram culto ao lado sombrio da força, acatando totalmente o conceito de que poder negado é poder desperdiçado. Um cavaleiro Jedi trapaceiro fundou os Sith. Ele foi um dissidente de uma ordem harmoniosa de seguidores. Um rebelde que entendeu imediatamente que o real poder da força não estava na luz, mas na escuridão. Sem sucesso em suas tentativas de obter o apoio do Conselho, ele quebrou a ordem, saindo dela com suas habilidades e conhecimentos, jurando em silêncio que derrotaria aqueles que o rejeitaram. Ele estava sozinho no início, mas outros da Ordem Jedi que acreditavam nele o seguiram em seus estudos sobre o lado sombrio da força. Outros foram recrutados, e logo o número de participantes do grupo aumentou para mais de 50. Desprezando o conceito de cooperação e consenso e baseados na crença de que a aquisição de poder de qualquer forma gera mais força e controle, os Sith passaram a construir seu culto em oposição aos Jedi. Sua ordem não foi criada para servir, sua ordem foi feita para dominar. Sua guerra contra os Jedi era uma vingança feroz e predestinada. O Jedi trapaceiro que fundou a Ordem dos Sith era considerado como seu líder, mas sua ambição excluiu quaisquer divisões de poder. Seus discípulos passaram a conspirar entre si e contra ele praticamente desde o início, provocando guerras instigadas não somente entre os membros do grupo, como também contra seu líder. No final, os Sith destruíram. Destruíram primeiro seu líder, depois cada membro. Os poucos que sobraram do banho de sangue eram rapidamente eliminados pelos Jedi. Em questão de semanas, todos estavam mortos. Todos menos um. O Sith que sobreviveu quando todos os outros morreram entendeu isso. Ele adotou a paciência como uma virtude quando outros a abandonaram. Ele havia adotado a astúcia, o segredo e o subterfúgio como fundamentos próprios, virtudes Jedi antigas que os outros desprezaram. Ele ficou de lado enquanto os Sith se dividiram e foram destruídos. Quando a carnificina terminou, ele aguardou escondido, ganhando tempo e esperando por sua chance. Quando se pensava que todos os Sith estavam destruídos, ele emergiu de seu esconderijo. No começo trabalhou sozinho, mas estava envelhecendo e era o último Sith. Eventualmente saiu em busca de um aprendiz. Tendo encontrado um, ele o treinou para ser um mestre, e mais tarde encontrar um aprendiz dando continuidade assim ao seu trabalho. Mas somente deveria haver 2 de cada vez. Não seriam repetidos os mesmos erros da Ordem Antiga. Não haveria lutas entre os Sith pelo poder dentro do culto. Seus inimigos comuns eram Jedi, não um ao outro. Era por causa de sua guerra contra os Jedi que precisavam viver. O Sith que reinventou a Ordem se autodenominava Darth Bane.
1000 anos havia se passado desde que os Sith foram dados como destruídos, e o tempo que viam esperado finalmente havia chegado. Além da novelização, parte dessa história acabou sendo incluída e canonizada na série A Guerra dos Clones, no 13º episódio da 6ª temporada. Do you know who I am? Yes. Darth Vader. The ancient Sith Lord, you are. And know why I am not forgotten? Created the rule of two. You did. The Sith killed each other, victims of their own greed. But from the ashes of destruction, I was the last survivor. I chose to pass my knowledge on to only one. I created a legacy so resilient that now you come before me. Vale mencionar também uma informação do antigo databank do site oficial de Star Wars, baseada nas notas de produção da série A Guerra dos Clones. Um antigo e lendário Lord Sith foi Darth Bane quem viu que as antigas tradições Sith eram, em última análise, um beco sem saída. Com muita frequência, Sith em conflito em sua busca por poder frustravam planos cuidadosamente traçados e plantavam as sementes de sua própria derrota. Após os Sith serem dizimados pelos Cavaleiros Jedi de 1000 anos atrás, Bane promulgou a regra Sith de 2. Haveria apenas 2 Sith ativos ao mesmo tempo, um Lorde Sombrio para personificar o poder e um aprendiz para ansiá-lo. Esses Sith operariam nas sombras, favorecendo a astúcia e a conspiração para derrubar seus oponentes, em vez do uso da força bruta. Isto é, até que chegasse a hora de se erguer e subjugar a galáxia. A regra de 2 foi revelada à Ordem Jedi de séculos passados. Os Jedi acreditaram ter destruído o plano de Bane com sua derrota. Seus restos mortais foram depositados em um sarcófago em Moraband, o último Lord Sith a ser sepultado no Vale dos Lordes Sombrios, e os Jedi presumiram que os Sith haviam sido exterminados. Mas a regra de 2 de Bane preservou secretamente uma vingança Sith, e por 1000 anos os Lords Sith trabalharam em segredo, preparando-se para um retorno. Esse plano culminou na ascensão de Darth Sidious, na destruição da Ordem Jedi e na criação do Império Galáctico. Um ponto importante a se observar nessa informação é como os Sith continuaram existindo mesmo após a morte de Darth Bane. Embora isso seja apenas um palpite, isso provavelmente se deu graças a um aprendiz de Darth Bane que conseguiu sobreviver e se manter a salvo e deu continuidade ao trabalho e aos planos de seu mestre Bane. Outro ponto importante a se manter em mente é que na série A Guerra dos Clones, especificamente no 13º episódio da 4ª temporada, foi deixado claro, de acordo com Darth Sidious, que no passado havia mais de um Império Sith na galáxia. Isso implica que pode ter havido não apenas um único Império Sith governando a galáxia, mas sim vários Impérios Sith coexistindo ao mesmo tempo, cada um governando uma parte da galáxia e, é claro, todos guerreando um contra os outros, pelo domínio da galáxia. Isso faria do Império de Palpatine, de fato, o primeiro Império Galáctico, como o primeiro disse em seu discurso. Ao longo dos anos, George Lucas continuou falando a respeito da história dos Sith em diversas ocasiões. George Lucas disse o seguinte em uma entrevista para a revista Time Magazine, no artigo Cinema of Myth and Man. Um dos temas ao longo dos filmes é que os Lord Sith, quando começaram há milhares de anos, abraçaram o lado sombrio. Eles eram gananciosos e egocêntricos, e todos queriam assumir o controle. Então eles se mataram. Eventualmente só sobrou um, e esse assumiu um aprendiz. E por milhares de anos, o mestre ensinava o aprendiz, o mestre morria, o aprendiz ensinava outro aprendiz, se tornava o mestre e assim por diante. Mas nunca poderia haver mais do que 2 deles, porque se houvesse, eles tentariam se livrar do líder, que é exatamente o que Vader estava tentando fazer. E é exatamente isso que o Imperador estava tentando fazer. O Imperador estava tentando se livrar de Vader e Vader estava tentando se livrar do Imperador. E essa é a antítese de uma relação simbiótica, no qual, se você fizer isso, você se torna um câncer e eventualmente mata o hospedeiro e tudo morre. Alguns anos depois, em 2004, em uma entrevista para a revista Star Wars Insider, edição 78, Lucas voltou a falar sobre os Sith e os Jedi. Os Sith são os arqui-inimigos dos Jedi, explicou George Lucas, e por um longo tempo eles governaram o universo, até que os Jedi apareceram e se livraram deles. No aniversário de 20 anos de Ameaça Fantasma, em uma entrevista na página oficial de Star Wars, Lucas explicou com mais detalhes a história dos Sith.
Eu já tinha estabelecido que todos os Jedi tinham um mentor, com Obi-Wan e Luke, e o fato de que isso era uma questão maior. Era assim que os Jedi realmente funcionavam, mas também era assim que os Sith funcionavam. Há sempre o Lord Sith e o aprendiz. Todo mundo diz: ah, bem, houve uma guerra entre os Jedi e os Sith. Bem, isso nunca aconteceu. Isso é apenas inventado por fãs ou alguém. O que realmente aconteceu é que os Sith governaram o universo por um tempo 2000 anos atrás. Cada Sith tem um aprendiz, mas o problema era que cada Lord Sith se tornou poderoso, e os Lord Sith tentavam matar uns aos outros porque todos queriam ser os mais poderosos. Então no fim eles se mataram e não sobrou nada. Então a ideia é que, quando você tem um Lord Sith e ele tem um aprendiz, o aprendiz está sempre tentando recrutar alguém para se juntar a ele, porque ele não é forte o suficiente geralmente, para que ele possa matar o seu mestre. É por isso que eu chamo isso de regra de dois. Há apenas dois Lords Sith. Não pode haver mais porque eles matam uns aos outros. Eles não são inteligentes o suficiente para perceber que, se fizerem isso, eles vão se extinguir, que é exatamente o que eles fizeram. Em uma entrevista com Paul Duncan, no livro The Star Wars Archives, George Lucas volta a explicar. Nunca houve uma guerra entre os Jedi e os Lord Sith. Os Lord Sith estiveram no controle por um longo tempo. E o que acontece quando você tem um mundo cheio de Lord Sith? Eles começam a matar uns aos outros para ver quem será o maior Lord Sith. Eles não votam, eles apenas matam. É como um sistema feudal medieval. Pode ter havido milhares ou milhões deles e eventualmente depois de 100 ou 150 anos, eles mataram todos exceto dois. E o mais poderoso dos dois decidiu: você é meu aprendiz, eu sou seu mestre. Vou passar meu conhecimento para você para manter o lado sombrio da força vivo. Mas ele ficaria de olho em seu aprendiz. Mas o arranjo nunca funcionou porque o aprendiz estava constantemente tentando recrutar uma outra pessoa para que os dois juntos pudessem ser mais poderosos que seu mestre. Eles poderiam matá-lo e assumir o controle. Da mesma forma, o mestre também está procurando por um outro aprendiz para que ele possa manter o primeiro aprendiz na linha. A regra de dois garante que se houver mais de dois, eles se matarão até que restem dois. Um ponto importante a se observar aqui é o quão firme George Lucas foi em suas últimas declarações sobre o fato de nunca ter havido uma guerra entre os Jedi e os Sith, o que contrasta com a informação presente na novelização de Ameaça Fantasma, que dizia que a guerra dos Sith contra os Jedi era uma vingança feroz e predestinada. No entanto, é preciso lembrar que o relato da história dos Sith presente na novelização não se trata de um relato direto do próprio George Lucas. Quando a novelização fala sobre uma guerra dos Sith contra os Jedi, isso não significa necessariamente que tenha sido uma guerra em um sentido literal, isto é, um conflito armado com exércitos opostos de cada lado. Os Sith são, por natureza, os arqui-inimigos dos Jedi. Então, eles estarão sempre em guerra contra os Jedi. E levando em consideração como o George Lucas comparou o reinado dos Sith como um sistema feudal medieval, e embora seja apenas uma suposição, é muito provável que essa guerra dos Sith contra os Jedi tenha sido, na verdade, uma dura perseguição dos Impérios Sith aos Jedi. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e que a força esteja com vocês.